Você já tem a sua holding familiar? Se você ou sua família tem bens, mesmo que só um imóvel, uma casa, por exemplo, ou se você tem um carro ou investimentos, etc., se o total dos seus bens valem hoje mais de 100 mil reais, então fica aqui comigo até o final, pois esse assunto lhe interessa. Você vai precisar ter a sua holding familiar. E eu faço essa recomendação porque ela é importante. Olha isso, a holding familiar é uma coisa que as pessoas precisam, mas em muitos casos não sabem que precisam. Vou explicar para você agora. As famílias que têm holding familiar têm vários tipos de benefícios e vantagens. Vou dar alguns exemplos. Veja isso. Os pais resolvem dar ao filho um apartamento que está dentro da holding familiar deles, pais. Mas o pai pede ao filho que esse apartamento é para ficar para ele, como uma garantia para o futuro, e assim ele não deve vender esse imóvel. Se esse filho um dia mudar de ideia e quiser contrariar os pais, ele não vai conseguir vender esse apartamento. Não vai conseguir nem trocar por um carro ou uma moto. Não vai conseguir dar em pagamento de alguma dívida, nada. Porque esse apartamento está protegido dentro da holding familiar da família. E um outro caso. Se a filha ganhou um apartamento dos pais, e aí ela se casa e mora nesse apartamento por 10 anos com o marido e seus filhos. E um dia eles se separam. Esse apartamento não vai entrar na partilha de bens da separação. Ele vai continuar sendo só da filha, porque ele está protegido dentro da holding familiar. A holding garante que os bens doados pelos pais irão somente para os filhos e nunca serão levados embora por terceiros, genros, noras, etc. Outra vantagem da holding é a seguinte: se a família um dia tiver dívidas em aberto que não conseguem mais pagar, dívidas feitas pelos pais, ou pelos filhos adultos, ou pelas empresas dos pais ou dos filhos, os bens da família nunca poderão ser usados, nunca serão tomados pela justiça para pagar essas dívidas em aberto. Os bens todos ficam protegidos dentro da holding familiar. A ressalva aqui é que não sejam dívidas de fraude ou má-fé. Outro exemplo de que a holding vale muito a pena. Depois de muitas décadas, quando os pais não estiverem mais presentes na família, vai ter que fazer o inventário. A lei manda fazer o inventário. E eu não sei se você sabe, o inventário, além de doloroso, dá muito trabalho, leva muito tempo e custa muito caro. Custa muito caro. No alto custo do inventário está incluído o imposto ITCMD, está incluído o processo de inventário em si, os honorários profissionais, as custas e despesas judiciais, as certidões e documentos dos cartórios, o registro de imóveis e assim por diante. Pelo inventário, os filhos têm que pagar, porque não são mais os pais não estão mais aí, cerca de 25% do valor atual de todos os bens da família. Então, se uma família tem só uma casa simples, que vale cerca de 500 mil reais, o custo do inventário dessa família vai ser de mais de 100 mil reais. Se a família tem bens que valem hoje 1 milhão de reais, o inventário dessa família vai custar mais de 200 mil reais. Esse valor tem que ser pago logo e não tem parcelamento. Mas se a família tiver uma holding familiar, ela não paga nada, porque não tem inventário, é zero, não vai pagar nada. E outra coisa, veja só isso. A lei diz que, no dia em que um dos dois, o pai ou a mãe, não estiver mais aí, naquele momento, os filhos já herdam 50% de todos os bens dos pais. E aí, o cônjuge remanescente fica só com os outros 50% dos bens. Os pais, queiram ou não, é isso que acontece. Mas se a família tem uma holding familiar, isso não acontece. No dia em que um dos dois, o pai ou a mãe, não estiver mais aí, o cônjuge remanescente, pai ou mãe, assume automaticamente os plenos poderes sobre todos os bens da família. Então, nesse caso, não acontece aquela coisa de os filhos herdarem a metade dos bens. E agora eu quero dar uma informação importante para você. As pessoas que pensam em fazer uma doação de bens aos filhos ou netos, não faça. Pensam em fazer um testamento, não faça.
Pensam em fazer um seguro de vida em favor dos filhos? Não faça. A holding familiar é melhor, mais vantajosa, porque vai dar mais benefícios aos filhos e é muito mais barata do que todas essas opções aí. E se a pessoa já fez alguma dessas coisas, com a holding familiar ela consegue consertar, desfazer e eliminar os prejuízos dessas decisões do passado. Então, assim, a holding familiar garante a você nada menos do que 11 instrumentos de proteção completa do seu patrimônio, inclusive dos bens que você ainda vai adquirir no futuro. Com a holding familiar, você vai conseguir a isenção total ou redução de até 90%, isso mesmo, 90% dos impostos municipais, estaduais e federais. Esses impostos, as pessoas que não têm holding vão ter que pagar ao longo da vida, isso é certo. Mas tem uma ressalva que eu quero fazer, que é o seguinte. As pessoas que já têm a sua holding e estão 100% satisfeitas com ela, sabem que a holding tem que ser feita preferencialmente por um escritório profissional jurídico com formação específica, especializado em holding familiar, para ter certeza que ela vai funcionar total. Tem gente que me traz holding feita por terceiros para eu dar uma olhada, que tem problemas, não protegem nada, porque está errada, está fora. Às vezes foi feita por um escritório amigo da família, ou um conhecido que trabalha com números, com contas, ou coisa parecida. Uma holding errada vai dar prejuízo e vai dar despesa, não vai funcionar. É hora de você também ter a sua própria holding. E o primeiro passo, a primeira coisa a fazer para ter a sua holding familiar é você contratar e agendar comigo uma sessão de viabilidade. E aqui eu tenho uma condição especial para você. É um incentivo dos resolvedores. Me pergunte como isso funciona. Faça o certo para proteger você, sua família, seus filhos. Marque logo a sua sessão de viabilidade. O quanto mais cedo, mais em conta ela vai sair.